volta com o Estúdio 360 para falar agora sobre violência doméstica. Veja só essa história. Uma criança de 8 anos estava fazendo uma prova na escola e deixou um pedido de socorro em uma das questões. Ele escreveu: "Me ajuda, meu pai bate na minha mãe, chama para mim a polícia." Foi claramente um grito de desespero dessa criança. O caso aconteceu em Rondônia. Nem sempre os sinais são tão claros assim. Como os professores, como a escola podem agir diante da violência doméstica? Nosso convidado é o psicólogo e colunista Alexandre Brito. Boa tarde, Alexandre. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Prazer sempre estar aqui. Boa tarde, Andressa e Cacá. Alexandre, esse é um caso assim, de um pedido de socorro, como disse a Andressa, muito claro. Extremo, né? Extremo. Mas agora, as crianças na escola, elas dão sinais de eventualmente estar sofrendo ou a família está vivendo um caso de violência doméstica? Quais são esses sinais? Elas podem dar sinais, mas é interessante a gente perceber que a criança não dá um sinal como um adulto. Então, esse sinal foi bem claro porque ela escreveu literalmente pedindo ajuda para a professora ou alguma autoridade que pudesse estar ao alcance dessa ajuda. Mas as crianças, elas pedem sinais, em caso de violência doméstica, em geral, com mudanças de comportamento, mudanças de atitude, elas começam... A tristeza dela é transformada em raiva, por exemplo. Então, ela pode tanto ter uma tristeza e ficar muito calma, quieta no seu canto, parar de se comunicar, ficar menos extrovertida, como também o contrário pode acontecer. E como é que você vai saber quando que isso acontece? Comparando a própria criança na mudança de comportamento. Então, ela pode também ter comportamentos de agressão, agredir os outros colegas, reproduzindo o que ela vê em casa, por exemplo, ou também ela pode entrar num estado de mais calmaria. Quem deve perceber isso? Porque se a violência é em casa, o pai e a mãe talvez fiquem, sem fazer nada. A professora tem esse olhar, os professores têm, os colegas mesmo, outras crianças que conversam com os pais, enfim. Isso. Educadores podem contribuir para esse processo de detectar essa situação que a criança está passando e expressando por meio de sinais corporais. Nem sempre ela vai falar com palavras. Educadores, familiares, vizinhos, Andressa, podem também ser um papel... Sabe por quê? Muitas vezes a gente pensa que família é algo privado, ou seja, ninguém mete a colher, ninguém tem que se envolver no que acontece no seio de uma família. A gente está percebendo que é importante isso mudar para que a gente possa, muitas vezes, fazer esse papel protetivo para as crianças, e isso é uma obrigação de todos nós. Vou dar um exemplo que não é necessariamente envolvendo criança, mas envolvendo, por exemplo, a agressão contra a mulher, em que o síndico hoje ele é obrigado a tomar iniciativas, denunciar, para que isso não se mantenha. Então, de fato, hoje a gente está vendo que é uma responsabilidade mais coletiva, então todos nós temos que estar envolvidos nisso. Agora, no caso da escola, digamos que ela chega a uma conclusão a respeito da ocorrência de violência doméstica envolvendo a criança, ou envolvendo a mãe da criança ou algo assim, qual é o procedimento? Quer dizer, chama a criança para conversar, chama o pai ou a mãe para conversar? Qual é a orientação? Eu sei que tem aí o lado legal, da justiça, mas pelo lado psicológico, o que tem de ser feito? Isso é importante porque você tem que saber e conhecer os familiares daquela criança, saber quem ali tem uma certa responsabilidade e importância para aquela criança, e você pode entrar em contato com esse profissional, com esse adulto. Com esse profissional não, com esse adulto no caso. O profissional seria um profissional da psicologia, um profissional até mesmo de um conselho tutelar, já seria uma outra abordagem. Mas de início, essa conversa com a criança, e lembrando, quando a gente conversa com a criança, a gente tem que conversar com ela de um modo literal, falando as palavras abertamente. Isso não causa trauma. Trauma é manter ela nessa situação. Então você vai pegar a criança, vai conversar com ela, vai falar: está acontecendo, viu alguém agredir, alguém bater, alguma coisa que está incomodando, que está fazendo mal. Então, esse acolhimento à criança é fundamental, o acolhimento aos pais também é fundamental, para perceber ali o que acontece, talvez alguns outros familiares também, para que caso tenha que proceder para alguma outra instância, isso seja feito também por esses outros familiares ou as autoridades competentes. Pois é, nesse caso ali aconteceu em Rondônia, como a gente viu há pouco, e a criança foi encaminhada para um abrigo. É o caso realmente de chamar a polícia? E uma outra pergunta que eu emendo, é possível que a criança tenha visto um jornal, um desenho e inventar aquele tipo de coisa? A criança pode inventar no sentido da imaginação.
Mas um pedido desse, a gente já vê que, assim, a criança pode até se servir da imaginação dela para falar disso, mas nem por isso deixa de ser uma realidade para ela. Então, veja bem, a criança pode estar falando algo fruto da sua imaginação, mas não deixa de ser menos verdade para a criança. Caberia um profissional, por exemplo, da psicologia até interpretar isso para saber lidar com essa situação junto à criança e à família. Mas eu não gosto de duvidar das crianças, eu não subestimo a palavra de uma criança, eu não reduzo ela, não diminuo ela, porque senão a gente sempre vai voltar à ideia de que sempre o adulto tem razão e está falando de uma certa forma com a verdade. Mas é importante a gente saber detectar isso sim. Há uma preocupação maior hoje das escolas, eu imagino, em relação a esse tipo de situação. Há orientação para as professoras, para os professores, para quem está na direção da escola? Isso é satisfatório? Essa questão do acolhimento da criança por meio desses profissionais da escola é algo que a gente tem que ver cada caso, porque realmente é importante que a escola esteja um aparato para isso, para que ela possa detectar isso e entender que isso é parte dela também. A escola não educa, ok, isso é função dos pais, mas ela escolariza, mas também ela tem uma relação direta com o crescimento e desenvolvimento das crianças. A criança se expande, a criança tem ali na escola muitas vezes um ponto de saúde mental, que às vezes ela não tem em casa. Então ela vai para a escola para ter fôlego, para brincar, para conhecer outras crianças, para na relação com outras crianças se desenvolver, que muitas vezes a escola é um refúgio. E a gente vai vendo, dependendo da classe social, que a escola é um refúgio, inclusive, para alimentação, para necessidades básicas. Então, é importante que os profissionais da escola tenham treinamento, tenham um acolhimento, eles não serão responsáveis finais por isso, mas que eles tenham a capacidade de poder explorar esse assunto, palestras, prevenções, isso é importantíssimo, mas também poder saber qual o encaminhamento desenvolver a partir disso. Tá certo. Muito obrigada, viu, Alexandre, mais uma vez. Obrigado, Andressa. Obrigado, Cacá.